Oi pessoal, eu sou o Alessandro, chegamos a mais um vídeo de leituras da semana aqui do Ministério dos Quadrinhos. Quem acompanha o canal já ouviu essa explicação, mas não custa dela de novo. Esse é o vídeo no qual eu mostro o que eu li recentemente e explico de maneira assim, bem rápida, bem en passant, esses títulos e dou impressões mais assim superficiais, sendo que vários desses quadrinhos vão ganhar ou já ganharam vídeos aqui no canal. Eu sempre começo esse vídeo também dando um aviso, né, lembrando do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos, e esse link, bom, quem entra por esse link para comprar qualquer coisa nessa loja ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Bom, fica aí então o aviso. Nesse eu vou deixar tanto o link geral quanto o link para os quadrinhos que eu vou comentar aqui, que porventura forem vendidos nessa loja. Nem todos eles o são. Lembro também que tem o Ministério dos Quadrinhos no Instagram, tem o Ministério dos Quadrinhos no Facebook, tá tudo aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada e seguir também o canal aqui, me seguir em outras redes sociais. Bom, é isso, minha gente. Vamos lá, uma semana com bastante Bonelli. Em termos de histórias, eu li 1, 2, 3, 4, mas vocês vão ver que o número de edições, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dobra. E o número de páginas é bem considerável. Mas também tem Marvel mais antiga, Marvel mais recente, tem DC mais... Não, DC tem mais só recente. E tem também Conan, mas vamos lá. Vou começar então com isso aqui, ó. Martin Mister, números 12 e 13, traz uma história em 2 atos, né? O primeiro é intitulado Dupla Personalidade e o segundo Illuminati. Essa aqui é uma história que eu gostei demais, é uma história na qual o Martin Mister é quase que um coadjuvante e é um suspense de ação isso aqui. Nós temos uma moça, essa moça ela vive na sua família, é quase empregada da sua família, você vê que ela é tímida, tem dificuldade de relacionamento. E nós vemos essa moça logo de início e depois passa algumas páginas, essa mesma moça vestida de uma maneira assim, mais sedutora e ela matando várias pessoas. Ela é presa, alega não se lembrar disso, mas aí ela começa a ser caçada. Cara, uma história de um suspense de ação, né? Muito bem executado, tem mistérios, envolve cientista nazista, envolve experimento com criança e o Martin Mister nesse fogo cruzado aí. Um roteiro bem legal do Paulo Moraes e a arte do Fábio Grimaldi muito bem executada. Bom, pois bem, comecei com Martin Mister. Agora as próximas histórias do Tex que eu vou mostrar para você, da Morelli que eu vou mostrar para vocês, são todas do Tex. A primeira delas é uma que eu achei realmente um primor, que é a que foi publicada nos números 596, 597, 598 e 599 do Tex. É uma história longa, escrita pelo Mauro Bozelli e desenhada pelo Dot. Bom, Dot, não é Dot não, sempre confundo o nome, é isso mesmo, desenhada pelo Dot. Deixa eu mostrar aqui as capas para você. Essa história aqui é a primeira aventura do Tex na cidade de Nova York. É uma história que tira o Ranger e o seu parceiro Kit Carson da sua zona de conforto, vamos colocar assim. Eles não estão acostumados com uma cidade tão moderna. Esse contato com a modernidade gera algumas situações que eles não estão acostumados a lidar. Ao mesmo tempo, nós vemos um antigo vilão do Tex, que é um mestre, retornando, e esse mestre é alguém desfigurado, só que muito inteligente, que trabalha com armas biológicas e que faz cidades de refém. Bom, o roteiro é muito bem construído, uma pesquisa histórica muito bem feita, tanto por parte do roteirista quanto do desenhista, e os desenhos, vocês estão vendo aqui, são um primor. Essa aqui, como eu já mencionei, quando eu mencionei no vídeo onde eu comentei essa história, é a melhor história do Tex que eu li diretamente no título mensal do personagem. Já li outras histórias do título mensal excelentes, mas sempre eu li em republicações. Direto no título mensal, essa daqui, história realmente muito boa. Li também uma do Tex essa semana, uma história mais antiga, uma história da década de 60, que foi republicada no Brasil, no número 1 dessa coleção aqui, As Grandes Aventuras de Tex. Essa é uma história que mostra um momento muito importante para o Tex, que é a morte da sua esposa, da Lilith. Essa morte ela acontece lá nas primeiras edições do Tex, no número 5 ele casa, no número 7 o leitor é avisado que a esposa dele morreu numa epidemia. E aqui nós vemos o que foi essa epidemia. E que essa epidemia
pode ter sido, na verdade foi, intencionalmente causada. É uma história que se passa tanto no presente do personagem, uma busca de vingança, com o último sobrevivente dos que foram responsáveis pela morte da sua esposa, quanto no passado, mostrando a morte e também os primeiros caminhos da vingança do Tex. Eu prefiro a parte ambientada no passado, mas é uma história que mostra um momento até definidor, vamos chamar assim, da personalidade e da história do Tex. Bom, agora vamos lá, li também a Tex Gold 33. Essa aqui tem duas histórias. Uma que é A Lei do Deserto, que é escrita pelo Mauro Bozelli, desenhada pelo Augusto Fonte, é a primeira da edição, e uma escrita pelo Cláudio Nisi, desenhada pelo André Venturi, que é a Missão em Sierra Vista. Deixa eu mostrar um pouco os desenhos da primeira história para vocês, também da segunda. A primeira história é uma história de perseguição no deserto. Um grupo de ladrões deu um grande golpe e, para se garantir, sequestrou também o filho da pessoa que foi roubada e o usa como refém. E o Tex e um grupo vão atrás para salvar o garoto, ao mesmo tempo que um outro grupo de ladrões vai atrás também para roubar os ladrões do dinheiro que eles conseguiram. Uma história bem intensa. A segunda história é uma trama de investigação inspirada na lenda do Jack Stripador aí. Então, assim, edição bacana, preferi a primeira história, Lei do Deserto. Bom, então, Bonelli foi só isso. Como eu falei para vocês, era um número de páginas considerável. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Embora tenham sido aí, eu falei 4 histórias, na verdade foram 5 histórias, né? Porque a do Martin Mister, a da Mensal do Tex, a da morte da Lilith, né, que nós ganhamos de Tex 1, mas na Tex Gold saíram 2, então foram 5 histórias da Bonelli. Agora, vou mostrar uma história que eu peguei para reler recentemente, em parte por um projeto para o colégio, a instituição que eu trabalho, a gente está fazendo para os alunos alguns vídeos ligados a essa questão da pandemia, e me pediram para fazer um vídeo curtinho, 3, 4 minutos, sobre histórias em quadrinho, que os personagens lidaram com doenças. E eu lembrei dessa daqui, que é uma história dos Vingadores, publicada nos números 13 a 16 da Mensal dos Vingadores. Isso lá em 2005. É isso mesmo, isso lá em 2005. Saiu nos Estados Unidos em 2003 e no Brasil em 2005. É uma história feita pelo Jeff Jones, que fez carreira e fama na Liga da Justiça, na qual os Vingadores têm que lidar com uma nuvem rubra que vai se espalhando pelos Estados Unidos e que porta uma superbactéria, deixa eu pegar aqui para vocês, uma superbactéria que devora a carne humana. Deixa eu pegar olha só. É uma história, assim, uma típica história assim, de super-heróis, mas bem feita pelo Jeff Jones, e que no final tem um confronto na mão entre o Caveira Vermelha e o Pantera Negra. Vale dizer que a revista dos Vingadores é um mix. Que também saiu Thor, saiu Capitão América. Eu só reli a história dos Vingadores, que é titulada Vingadores Zona Vermelha. Ainda na Marvel, eu li a conclusão de O Defunto Logan. Essa aqui é o segundo encadernado, Defunto Logan número 2, mostra o fim do Old Man Logan, do velho Logan, que surgiu lá naquela minissérie do Mark Millar e que depois passou a fazer parte do universo Marvel tradicional, esse Wolverine que veio de um universo pós-apocalíptico aí, onde os vilões venceram, e aqui nós vemos a morte do personagem. Eu achei essa história aqui muito bem executada, sabe? Uma história simples de super-herói, mas bem feita, que trabalha bem o personagem, usa bem elementos da cronologia. Curti, foi um fim digno do personagem, que rendeu bem mais do que a minissérie inicial lá do Mark Millar prometia. Bom, ainda tem Conan o Bárbaro número 6, chegando à reta final aí desse arco do Jason Aaron, intitulado A Vida e a Morte do Conan. Esse arco vai ser encerrado na edição número 7. Aqui nós temos, sempre na Mensal brasileira, saem duas edições americanas, à exceção do número 1, só teve uma história, né? Aqui nós temos, nesse arco da Vida e a Morte do Conan, uma edição dedicada aos vilões do arco.
aos filhos da bruxa que vão buscar sacrificar o Conan para trazer um deus ancestral. Mas a segunda história, ela não faz parte desse arco, é uma história do Esad Ribic, titulada Êxodo, uma história praticamente muda, contada só através dos desenhos, que mostra o Conan quando estava saindo da Ciméria, a sua jornada até a civilização. História legalzinha com desenhos magníficos aí do Esad Ribic. Bom, vamos lá. Li também o Relógio Juízo Final, número 10 e número 11. Só falta um para acabar essa grande saga da DC aí, que colocou um confronto entre os universos, entre personagens do universo de Watchmen e do universo DC. Aqui toda a edição número 10 é dedicada ao Dr. Manhattan e a como ele alterou a cronologia do universo DC. Já a edição número 11, ela faz a trama anda mais, né? O confronto entre o Adão Negro, os esforços do Adão Negro e a ONU, inclusive em relação também ao governo dos Estados Unidos, tudo aqui a história anda mais e vemos ao final aquilo que, isso aqui não é spoiler dizer isso, porque é a coisa que desde o começo, finalmente o encontro entre Superman e o Dr. Manhattan, que vai ser explorado no próximo número. Por último, mas não menos importante, eu li Batman, o Último Cavaleiro da Terra, história aí do selo Black Label, selo que sucede o selo Vértigo, na qual o Snyder o Scott Snyder, ele coloca o Batman vagando num mundo também pós-apocalíptico deserto, acompanhado por uma cabeça do Coringa. História que eu de verdade não sei me posicionar sobre ela ainda, que tem vários elementos aqui, mas que tem uma ideia interessante, que é a ideia de que a derrocada dos heróis pode ter sido causada pelo homem comum. Isso me interessou mais do que a jornada do Batman aqui. Isso aqui faz parte do passado dessa história. Mas vamos ver. Estou ainda acompanhando a minissérie em 3 edições. Vamos ver como é que vai estar. Roteiro do Snyder, arte do Greg Capullo. Pois bem, minha gente, tá aí. Essas foram as minhas leituras. Não esquece de colocar nos comentários as suas para eu saber. Não esquece de curtir o vídeo se achou ele legal. Se achar que é legal, compartilhá-lo, mostra para outros. É assim que a nossa comunidade aqui no canal aumenta. Não esquece de se inscrever também se está chegando por agora. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Para então, um abração e até o próximo vídeo.